Graça e paz. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a frase mais conhecida do mundo inteiro. Há muitas frases que ficaram famosas e se tornaram conhecidas de muita gente. Eu vou citar alguns bons exemplos para vocês. Primeiro exemplo, é preciso grande sabedoria só para perceber a extensão da própria ignorância. Quem disse isso foi Thomas Sowell. Defeitos não fazem mal quando há vontade e poder de os corrigir. Machado de Assis. Conhece-se o coração de um homem pelo que ele faz e a sua sabedoria pelo que ele diz. Esse é um provérbio persa. Quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca. É um provérbio indiano. Aquele que fala sem pensar assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar. Essa quem disse foi Montesquieu. A conversa alarga o entendimento, mas a solidão é a escolha do gênio. Edward Gibbon. E por último, a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Foi Mark Twain quem disse isso. Essas são boas frases e, de certa forma, famosas e conhecidas por muitos. Mas quantos de nós podemos dizer que as conhecíamos todas? Ou pelo menos algumas delas. Eu acredito que talvez haja alguns que não conheciam ainda nenhuma, sequer uma delas. Pois a Bíblia, que é o livro mais conhecido do mundo, também possui muitas frases entre aspas, né? Porque nesse caso estas frases elas são chamadas de versículos e são frases muito conhecidas. Eu cito algum para os meus amados irmãos. Provérbios 18:14 diz: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Eclesiastes 2:14: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Salmos 37, versos 8 e 9. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Eclesiastes 11, 7 e 8. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E ainda 1 Timóteo 2, versos 5 a 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Estes são versículos, são frases bem conhecidas, né, da Bíblia, mais conhecidas do que frases daqueles outros autores que nós citamos aqui no início. Mas a frase ou o versículo mais conhecido é o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu acredito que todos nós sabemos onde está, né? João, capítulo 3, versículo 16. De todas as frases e de todos os versículos, o mais conhecido, penso eu, é esse, João 3,16.
E nesse versículo tão pequeno, é-nos oferecido algo enorme, algo tão grande. Primeiro, é-nos oferecido a graça mais rica. Deus amou o mundo. Deus nos amou. Deus amou a humanidade, os homens, né? É oferecido, em segundo lugar, o maior sacrifício, porque Ele nos amou, Ele deu o seu próprio Filho. O maior sacrifício foi o sacrifício do Filho de Deus, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, por nós. Nos oferece, nesse verso, a salvação do maior perigo. E o maior perigo é a perdição eterna. E Deus, nesse verso, nos oferece a salvação desse perigo, do perigo da perdição eterna. Estevão viveu uma circunstância perigosa. E essa circunstância ocasionou a sua morte por apedrejamento. Nós conhecemos a história, né? Estevão foi o primeiro mártir a morrer por Cristo. Mas a circunstância de Estevão não era tão perigosa quanto a de seus algozes. Ele é que estava sendo apedrejado, mas a circunstância dele era menos perigosa do que a circunstância daqueles que o apedrejavam, porque ele era apedrejado mantendo a sua fé, mas aqueles que o apedrejavam não criam no Senhor Jesus, estavam perdidos, e se não se converteram, perdidos ficaram eternamente. Pedro e João viveram também uma situação de perigo, quando veementemente exortados a não falar e nem ensinar mais em nome de Jesus, eles responderam assim: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E nesse momento eles se colocaram numa situação de grande perigo, mas em situação de maior perigo estavam aquelas autoridades do Sinédrio que os pressionavam a se calarem, porque eles ainda estavam perdidos, porque não criam em Cristo Jesus. E talvez nenhum dos apóstolos tenha vivido mais momentos de perigo do que o apóstolo Paulo, mas o maior perigo ele viveu quando estava vivendo sem Jesus, ainda que nesse tempo ele vivia tranquilamente em relação às autoridades civis e religiosas. Ele não era preso, ele não era açoitado, mas ele estava vivendo em maior perigo do que quando ele passou a ser preso e açoitado por causa do nome de Jesus. Então, a graça mais rica, o maior sacrifício, a salvação do maior perigo, que é a perdição eterna, e, em quarto lugar, uma bênção imperdível. Esse verso, Deus, através desse verso, nos oferece uma bênção imperdível. Quer dizer que nós não podemos perder, não devemos perder, temos que agarrar com unhas e dentes, que é a vida eterna. Agora, como se chega a isso? Como se chega a essas bênçãos? O versículo dá a resposta. Chega-se através de Jesus, pela fé. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é preciso crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E concluindo, meus queridos irmãos e amigos, Jesus certa vez, ele falou a algumas pessoas, está lá em João 5, verso 39, ele falou a algumas pessoas que essas pessoas queriam ter a vida eterna e que elas examinavam as Escrituras por isso, na intenção de obter a vida eterna, mas elas não poderiam ter a vida eterna. Por quê? Porque não queriam ir a Ele. Quereis, examinais as Escrituras procurando ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim e vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Então eles não teriam, porque não queriam ir a Ele, de quem as Escrituras revelam ser o doador dessa vida. Que não seja você também uma dessas pessoas, que você possa ir a Cristo e render-se a Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, você precisa crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida. Amém.